Pois é, sobre essa fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente conversa agora com o cientista político Leandro Gabatti para saber como que esse cenário impacta nas articulações políticas. Leandro, muito obrigada pela participação, seja bem-vindo ao Poder Expresso. Lula disse aí com todas as palavras, né, que democracia vale para todos e que está feliz porque o país está maduro para exercer a democracia. Como que o senhor avalia a fala do presidente Lula? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Acho que o presidente Lula, assim, apesar de ser recomendável ele não entrar nesse debate, ele não conseguiu se segurar. E nesse cenário de discussão, o que a gente observa é que para Lula é benéfica essa polarização que se mantém e que persiste. E de alguma forma destacar esses fatos que aconteceram nos últimos dias aponta um pouco a essa linha, né? A manter a polarização, a manter o nós contra eles, justamente num contexto em que ele estava sancionando o projeto de isenção do imposto de renda para a pessoa física, e um discurso em torno desse projeto que discurso e propaganda do governo, né, em que se reforça o pobres contra ricos, ou taxar ricos ser justo para benefício dos pobres. Acho que a linha argumentativa do Lula rumo à campanha de 2026 pela reeleição está bastante claro já. E falando num cenário de Congresso Nacional, como que essas prisões impactaram o cenário político? Tem uma questão importante aqui. Primeiro, temos que falar que o Congresso tem uma maioria conservadora, não necessariamente de direita, alinhada automaticamente ao presidente Bolsonaro, mas temos um Congresso dominado, né, Câmara e Senado, por partidos de centro-direita e de direita. Né, os partidos de centro-esquerda e de esquerda são uma minoria. Então, logicamente, é uma situação sensível em que talvez boa parte dos parlamentares não concordem necessariamente com a prisão do ex-presidente, mas, ao mesmo tempo, há dois pontos que a gente deve considerar aqui. O primeiro é levar o Congresso a decidir, contrariamente à prisão do presidente, que seria, por exemplo, por meio da aprovação de uma anistia, um projeto de lei. Isso aí contrariaria frontalmente tudo aquilo que foi feito pelo Supremo ao longo do último ano, né? Ou seja, aprovar a anistia e entrar em conflito frontal com o Supremo, ou seja, é um problema. Outro ponto importante que a gente tem, não há manifestações de rua, né? Não há mobilização popular a favor do ex-presidente Bolsonaro. Se a gente tivesse uma mobilização como o ex-presidente, por exemplo, conseguia articular anos atrás, talvez a situação fosse diferente. Então, considerando esses dois pontos, né, o atrito com o Supremo e a falta de mobilização popular, faz com que a possibilidade de uma anistia hoje esteja descartada e que a situação ainda sensível, né, se mantenha como está, ou seja, com todo mundo condenado, preso e cumprindo pena. Mas essa corrida pela anistia, né, por anistia, por esse projeto que agora é chamado de dosimetria, também a oposição fala que quer voltar com uma anistia ampla, geral e restrita, voltou com força total, pelo menos com os parlamentares de oposição. Como que o governo agora deve tentar evitar que essa crise afete pautas econômicas e as votações prioritárias para o próprio Palácio do Planalto? De fato, o governo já está sofrendo um desgaste diante dessa situação. Obviamente, por assuntos talvez diferentes. Há um desgaste com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a partir da indicação do nome para substituir o Barroso no Supremo. Né? A indicação feita pelo governo não foi aquela que o Senado esperava. O Senado pretendia o Pacheco e foi indicado o Messias, o advogado-geral da União. E, pelo lado da Câmara, temos mais um atrito entre governo e presidência da Câmara a partir daquele projeto recentemente aprovado sobre antifacção, né? Combate
ao crime organizado, né? Isso aí acabou gerando uma dificuldade no diálogo do governo com o Congresso. É algo que vai afetar determinantemente a governabilidade? Não. Mas, obviamente, o governo vem tendo problemas. A essa situação agora acrescenta-se justamente essa força que a oposição tem. São mais de uma centena de deputados, são quase 30 senadores, né? Ou seja, é um número importante, que exige que demanda, ainda sem chegar a obstruir a pauta, acho que isso aí foi um ponto importante, não há obstrução das votações, mas há uma pressão importante sobre o presidente da Câmara e do Senado para que se discuta algum tipo de solução, né? Tem a anistia como solução que atenderia a oposição, tem a dosimetria como uma solução parcial. O que a gente escutou aqui recentemente é que foi levado ao Supremo a possibilidade de um novo arranjo com uma dosimetria considerável que reduziria de forma importante as penas dadas até aqui. O Supremo não concorda com essa possibilidade, mas sim com uma dosimetria leve, vamos dizer assim. Essa seria uma opção, tem que ver se a oposição agora aceita ou se mobiliza de alguma outra forma. Agora, restam 3 semanas para o recesso legislativo, um espaço curto de tempo, o governo tem que aprovar fundamentalmente o orçamento de 2026, tem pendente a lei de diretrizes orçamentárias, que deveria ter sido aprovada em julho, não foi, e ainda temos o orçamento para o ano que vem. Então, um calendário bastante apertado para muita coisa relevante ainda até o Natal. Pois é, calendário apertadíssimo. E falando sobre os condenados, Leandro, o único que não foi preso foi Alexandre Ramagem, porque está nos Estados Unidos, né? Ele que teria ido para os Estados Unidos antes mesmo da conclusão do julgamento, enfim, foi para os Estados Unidos e fez com que ontem o presidente da Câmara, Hugo Mota, determinasse que parlamentares que estiverem fora do Brasil não poderão registrar presença nem votar em sessões no Congresso, salvo aqueles que estão em missão oficial pela casa, né? Isso porque Alexandre Ramagem votou naquele projeto antifacção na última semana, chegou a compartilhar um vídeo sobre o assunto nas redes sociais. A situação de Alexandre Ramagem também é um ponto de tensão ali dentro da Câmara dos Deputados. Vamos lá. Há uma situação, como sempre, juridicamente, sempre há interpretações possíveis. A Constituição determina, no artigo 55, que um parlamentar condenado em última instância por questão criminal, ele perde automaticamente o mandato. A questão é como a Câmara viabiliza essa perda de mandato. Tem 2 opções. Tem uma decisão tomada pela mesa. Vocês lembram do caso Marielle Franco? Não estou me lembrando agora exatamente do nome do parlamentar envolvido, mas houve uma condenação do Supremo e a mesa decretou a perda automática do mandato. Foi um ato simples e rápido, né? Até pelo impacto, né, do próprio caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Agora temos uma situação sensível, ou seja, temos um deputado também condenado pelo Supremo, mas que tem uma base de apoio de mais de 100 deputados, né, colegas. Então, ao que parece, o presidente Hugo Mota não tomaria essa decisão via mesa da Câmara, mas levaria essa decisão a um colegiado. A cassação do mandato passaria pela Comissão de Constituição e Justiça inicialmente e depois iria ao plenário para ser referendada por maioria. Então, apesar dessa situação do Ramagem, o Ramagem ainda continua sendo deputado até que a Câmara decida cassar o mandato. Sim, o senhor está comentando, eu fui até conferir aqui, se eu não me engano, é o deputado Chiquinho Brazão, que ele perdeu o mandato este ano, né? Este ano, matéria aqui da agência da Câmara dos Deputados, de abril, ele que foi acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Ele, então, perdeu o mandato e o senhor trazendo, até comparando esses 2 casos. Isso porque Ramagem foi para os Estados Unidos e há a possibilidade de que ele permaneça por lá.
que entre na lista da Interpol. Como que o senhor avalia a situação de Ramagem nos Estados Unidos? É uma situação hoje confortável? Bom, eu acho que se consideramos que o presidente Trump, né, de quem depende a extradição, dependeria a extradição de Ramagem para o Brasil, ele tem sido um defensor, de alguma forma, da situação do ex-presidente Bolsonaro. Tem que ver como fica a situação de Ramagem, se o governo dos Estados Unidos agilizaria ou facilitaria a extradição. Temos alguns militantes ou jornalistas, não sei como cada um pode querer classificar. Estou lembrando aqui de um mais um nome que eu esqueço, eu peço até desculpas, um jornalista muito alinhado ao bolsonarismo, que acabou saindo do Brasil por suposta perseguição política. Hoje ele está nos Estados Unidos, tem pedido de prisão, tem pedido de extradição, mas ele até hoje não foi extraditado pelo governo norte-americano. Então, eu acho que a gente terá que esperar um pouco para talvez primeiro ter a cassação, que é o fato mais relevante na situação de Ramagem, e depois dele deixar de ser deputado. Inclusive, ele entrou nos Estados Unidos com o passaporte diplomático outorgado pela Câmara, né? Então, depois dele perder o mandato, será necessário ver como é que fica essa situação da extradição do Ramagem. Acho que a gente vai ter que esperar um pouco para ter uma noção um pouco mais clara do futuro do Ramagem, se de fato ele será extraditado para cumprir pena aqui no Brasil. O senhor comentou a respeito do jornalista Alan dos Santos, né? Inclusive, o deputado Alexandre Ramagem, ele deu entrevista para o canal do YouTube, né, do blogueiro nesta semana, se eu não me engano foi no domingo, e ele justamente ali falava, né, que foi para os Estados Unidos para proteger a família, as filhas que ele recepcionou, até a esposa publicou esse vídeo nas redes sociais, e ele afirmou que não se considera um foragido da justiça. Mas como o senhor trouxe bem, são cenas para os próximos capítulos, né? Cenas dos próximos capítulos que a gente vai continuar acompanhando. Leandro Gabiati, cientista político, doutor pela UNB, muito obrigada pela participação com a gente ao vivo aqui no Poder Expresso. Victória, um prazer estar com vocês. Boa tarde para todos. Boa tarde.